Ok, estamos ao vivo. Deixa eu já colocar o nosso título da live. Espera aí. Trabalho e saúde emocional. Olá, sejam muito bem-vindos. Estou colocando o título da nossa live para ficar fixada. Deixa eu ver, fixar. Ok, o Júlio já entrou. Vou convidar o Júlio, que é o meu colega psicólogo que vai falar hoje comigo. Tá conectando. Olá! Oi, Viviane, tudo Oi. bom? Ó, teminha fixado ali. Aí facilita a vida de quem entra, né? Pois é, eu fui pesquisar como é que fazia isso. Eu aderi isso aí também, porque às vezes a pessoa não consegue entrar no horário de início, né? E pega no meio e não dá pra gente pausar pra cada um ir falando novamente, que já foi dito, né? O horário é bem Exatamente. restrito, a horinha. A tecnologia tá aí pra gente ser usada, a gente só precisa aprender, né? Isso aí. E muda muito, né, Júlio? Todo dia tudo muda, né? Essa que é a verdade. Se for comparar o que era, por exemplo, a psicologia quando a gente formou para hoje, é outra realidade, né? Tudo. Pois é. Não é só a questão do atender ou falar no digital, a ciência mudou na atuação da sociedade, né? Pois é, quando a gente se formou em 2008, né, Júlio, o atendimento online não era ainda regulamentado, era proibido, né? Sim. Começou em 2012. É a primeira vez que o Conselho Federal falou sobre isso e Uhum. liberou. E É, você teve uma foi, atualização em 2018. e você foi o primeiro a fazer o atendimento online, né, Júlio? Foi, eu adorei a ideia. Sempre foi meio introspectivo, e a ideia do uso da tecnologia sempre foi atrativa para mim, sempre gostei, né? Fiz engenharia da computação antes da Aham. psicologia, né? Período. Sempre foi É, algo legal. pois é, eu tenho que pegar umas dicas com você, porque você tá anos-luz na minha frente. A verdade hoje, Viviane, o que importa é o conteúdo, né? A gente consegue aí expressar, mesmo sem muito conhecimento de tecnologia ou de ferramenta, mas o conteúdo que a gente passa chega uma informação válida para quem está ouvindo. É, Aí é o mais importante, né? Sim, é mais, não que não seja legal saber as coisas, mas se o valor da informação for bom, se a gente pode puder, chegar de qualquer jeito. se a gente puder ajudar uma pessoa, já passou, né? Uhum. E hoje o assunto é delicado, né? Pois é, Júlio. Júlio, você escolheu esse assunto e se você quiser se apresentar, né, falar um pouco Uhum. de você, mas por que que você escolheu esse tema, né? A gente falou assim, Júlio, pode É. escolher outra vez. Uhum. Então, eu escolhi, primeiro, meu nome é Júlio Furlaneto, formei com a Viviane, formamos em 2008 aqui em Campo Grande. Escolhemos especializações diferentes, eu sou gestalterapeuta, mas também fui para a área clínica. Trabalhei bastante na parte educacional, atendimentos especiais com crianças, parte organizacional também, que, né, entra a questão agora do trabalho, do dinheiro. E eu escolhi esse tema porque é um assunto que ele vem quase sempre, que direto ou indireto, as queixas dos consulentes que param no consultório, né? Então, Aham. por exemplo, ontem eu atendi um consulente que está com problema de grana. E o problema de grana dele gera um desequilíbrio dentro da família dele, que gera angústias, que gera ansiedade, que gera vários outros problemas a nível emocional. Uhum. Hoje eu atendi uma pessoa que não tem problema de grana, mas está com problema, vamos dizer assim, existencial. Está trabalhando muito, tem dinheiro e não está encontrando, encaixando realmente o significado do porquê está fazendo isso, porque se esforça tanto, etc. Então, Uhum. quase sempre é muito comum, e justamente pelo momento que a gente vive, né? A gente está numa sociedade capitalista. Então, para comer, dormir e fazer qualquer coisa, você precisa de dinheiro. A única forma lícita de ganhar dinheiro é através de trabalho, né? Uma pessoa ou outra pode argumentar, mas meu pai banca, meu marido, sei lá.
Mas quem te banca também vem através de trabalho, de alguma origem, vem ou de uma prestação de serviço, ou da venda de produto. Não tem jeito, né? Assim que funciona na nossa sociedade, nos meios lícitos, né? Aí tem os meios dos ladrões aí, outras coisas que não vêm ao caso, né? Então, o que Sim. eu trouxe nesse sentido de estar muito relevante. Eu não sei como está sendo aí nos seus atendimentos. Esse ano teve a quarentena de novo, né? Entre esse assunto. Uhum. Atrapalhou muita gente a poder trabalhar, principalmente as pessoas com serviço de um caráter mais denso e obrigatório no sentido presencial do toque, ficou mais complicado, né? Muitas pessoas tiveram que reaprender a trabalhar, muitas pessoas tiveram que trocar de negócio, criar rendas diferentes, rendas extras para se manter, né? E etc. Esse ano ficou É. muito evidente isso. Uhum. Sim. É, eu percebi duas situações. Pessoas que de fato perderam o emprego, né? E outras que não perderam, mas estavam com medo de perder. Hum, E aí eu tive pacientes por medo de perder o emprego, com medo do futuro, não sabia como é que ia ser, então preferiu interromper o tratamento, interromper a terapia, porque não sabe se vai precisar, né? E aí acaba entrando naquele conceito de que terapia é luxo. hum, Então não dá para você cortar o arroz e o feijão. Mas a hum. terapia, no momento de emergência, é a primeira coisa que você corta, né? Terapia, academia, né? Uma saída, bolsas. Então a terapia ela ainda é vista como um luxo. E aí eu vejo muito essas duas situações: pessoas que perderam o emprego realmente, né? E pessoas que não perderam, mas estavam com medo do mesmo jeito. É, eu vi as duas coisas aqui. Eu vi pessoas que privaram a psicoterapia por tentar manter uma reserva maior por insegurança do futuro, advinda da quarentena. E eu vi o contraponto. Veio uma demanda extremamente nova e emergente, principalmente nos atendimentos online, assim, pessoas que não são aqui da cidade, Uhum. extremamente prejudicadas pela questão da interferência do Covid e da quarentena na saúde delas. Então, pessoas que tiveram que buscar terapia por necessidade de estar insustentável, lidar com desconforto emocional, até com níveis de somatização, né, são comuns hoje em dia, a pessoa acaba tendo aí quadro de ansiedade, algum nível de desconforto maior que acaba dando um desconforto no próprio corpo e no rendimento do dia a dia, né? Então foi Uhum. assustador isso, porque a pessoa fala para mim, eu escuto isso e não fico feliz, né? Eu já escuto muita gente que eu conheço, deve estar muito bom para você, que o pessoal tá mal e vai procurar muito psicólogo, né? Na verdade, isso não é bom, isso é ruim. A gente não vai passar fome nem necessidade se as pessoas ficarem melhores. A gente evoluiria o nível dos assuntos, das queixas que são abordadas em psicoterapia, né? A psicologia não deixaria de existir. Mas é Sim, uma realidade, o volume de pessoas que procuraram, e aí talvez justamente por eu já ter esse posicionamento dentro da questão da orientação online há muitos anos, então, de alguma forma, algumas pessoas já viram meu nome, me conhecem por essa prestação de serviço, foi muito assustador. Pessoas em quadros graves, graves que eu digo de se encontrarem disfunções do dia a dia, de não estarem conseguindo se relacionar com a esposa, com o marido, de estar com dificuldade de lidar com os filhos, de estar com dificuldade de fazer o trabalho em home office, e estar realmente disfuncional, de não executar o básico aí para ter uma boa saúde, né? aham. Não, eu acho que realmente teve uma demanda maior, né, pelo atendimento online. Tive até pacientes que não queriam vir mais no consultório, porque aqui na nossa cidade a gente teve lockdown 2 semanas só. E depois, com todos os devidos cuidados, podia voltar ao atendimento. E eu tive pacientes que preferiram ficar no online. E que para eles foi ótimo, excelente, né? Mas realmente teve sim uma demanda. E Júlio, me fala um pouquinho como que você vê a questão de como que a ansiedade pode afetar no nosso trabalho, né? Já pensando no nosso trabalho como nossa fonte de subsistência, né? Uhum. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Fica muito distorcida a imagem que é vendida na nossa cultura sobre trabalho. Por quê? Fica camuflada, bem, pelo menos em faculdade, a gente que tem ensino superior viveu isso de alguma forma, ou a maioria que
faz o ensino superior vive isso. Fica camuflada a ideia de realização profissional, considerando um conceito muito superficial, abstrato, assim, o que é isso, né? Sentir prazer no que eu faço. Não tem um adentramento dessa ideia e dos ganhos financeiros. Então, se você olhar a questão da ansiedade, ela já é criada na raiz. Como assim? Bom, a maioria dos cursos de ensino superior não vão te proporcionar dinheiro suficiente para você ser 100% independente e viver bem. Já começa aí a conversa. Ter uma vida classe média alta, vamos supor, como psicólogo. Vamos colocar aqui em estatísticas, a maioria dos psicólogos que você conhece ganha muito dinheiro? Vamos falar, vamos jogar para não ganha. A maioria de dentista, de advogado, não precisa restringir a nossa profissão, mas é melhor falar sobre aquilo que a gente tem mais conexão. Se você pega numa sala igual a nossa, né? E nossa sala foi uma boa turma, foi uma turma muito diferente. A gente estava acima da média por questão do método PBL fazer um filtro natural da coisa toda. Então as estatísticas são um pouquinho maiores no sentido positivo. Quantas pessoas da nossa formação de 2008 realmente se bancam e vivem bem só da renda da psicologia? Não sei. Nem 10% da sala. Das pessoas que eu conheço, não dá 10%. Então você fala assim, por que a ansiedade tem a ver? Você já está incluso numa questão onde te vende a ideia de que você vai ter que estudar, se desdobrar, ser acima da média, concorrer, ser melhor que todo mundo, ser extremamente qualificado, bem desenvolto, posicionado em network, marketing, tudo, para não passar fome. Olha o produto que é vendido. Não é para viver bem, é para pagar aluguel, PVA, parcela do carro e encher a geladeira. E de preferência, se sobrar um troquinho, convênio médico. Essa é a proposta vendida. Então, se você pensar até em nível inconsciente, imagina a repercussão disso para a nossa psique. Você não acorda e é induzido a aprender um conhecimento pelo prazer de executar aquele serviço, pelo prazer de se apropriar com alegria, com entusiasmo, com equilíbrio daquela nova ideia, de visualizar a repercussão daquilo na vida das pessoas, estando bem com a parte financeira. Então, se você olhar, tem muito essa distorção. Tanto é que quando conversa sobre dinheiro, ninguém me falou sobre dinheiro na faculdade. Vamos dar um exemplo. Eu não sabia qual era a média de renda de ninguém, eu não sabia quando eu comecei trabalhando na escola, eu não sabia quanto ganhava numa escola. Meu primeiro emprego foi meio salário mínimo, como psicólogo. Nem poderia ser, mas eu aceitei, era a condição que eu tinha, eu não sabia disso. Eu achei que ia formar e ganhar dinheiro, ia sair da casa dos meus pais. Aí me contaram umas historinhas meio distorcidas ali e eu fui com uma visão romântica pra rua. Ia comprar uma caminhonete, uma fazenda. Vixe! Uma mansão, né? Tá, né, Júlio? Eu acho que a faculdade, ela faz uma lavagem cerebral na nossa cabeça de que você tem que fazer e ser feliz com aquilo que você escolheu como profissão. Você tem que ser muito realizado, porque daí você vai ganhar muito dinheiro. Se você não está feliz, então o seu trabalho não vai ser bem sucedido e você vai estar na mediocridade, né? Então, assim, eu não sei como que você enxerga isso, de que o trabalho tem que ser sempre prazeroso, o tempo todo, né? O tempo todo feliz. A gente fala muito sobre isso nos diversos temas, né? Parece que hoje a ideia que se vende é de que a pessoa não precisa se frustrar. A gente percebe isso em todos os contextos. Então, estamos falando de trabalho, mas quer ver um contexto bem simples de observar isso? Relacionamento íntimo. Hoje é muito comum atender pessoas, vamos falar só de casos clínicos, assim, e ver que a pessoa logo nos primeiros conflitos, conhecendo, se relacionando com alguém, ela tende a se afastar muito rápido, ao invés de amadurecer para lidar com os conflitos. Considerando um exemplo onde dois estejam afins e um não esteja prejudicando o outro intencionalmente, pessoas de bem. Quando entra no trabalho, vocês vão ver um nível de frustração que eu mesmo vivenciei. E eu não imaginava, não aprendi, né, não conversei com ninguém, que eu precisaria ter que ter um declínio na minha vida estrutural para começar a minha vida de verdade sozinho. Porque meus pais eram classe média, então vivia bem. Eu tinha uma casa, morava numa casa boa, numa casa grande,
tinha conforto, tinha uma cama boa, geladeira cheia, Tinha. tive carro novo, vivi muito bem, fiz faculdade particular paga pelos meus pais, então eu estava totalmente acima da média. E como você não tem esse contato, que nem quando era mais jovem, não dava para mensurar que para iniciar minha vida o padrão seria aqui embaixo. Uhum. E você não é treinado, não argumentam com você, não abordam o assunto de entender que isso é normal. Vamos supor, vou começar minha vida. Eu não vou ter como começar minha vida do mesmo padrão que meus pais me deram com 20 anos de trabalho, duas pessoas trabalhando 20 anos em cima. Sim, A sim, minha, aqui, pelo menos nessa profissão, ela é zerada. Então, dificilmente ou raramente eu teria o mesmo padrão de vida. E sim, esses declínios fazem parte de frustrações que fazem parte do nosso aprendizado, né? Até para a gente se desenvolver como pessoa, a gente tem que encarar todas as realidades em todos os níveis, né? Quando você pula degraus, não que você tenha que sofrer para subi-los, mas você deixa de vivenciar as informações que aquele degrau te proporciona. Né? sim. Alguém até colocou aqui, olha, eu sou contadora. Quando fiz faculdade, falavam que quem faz contabilidade não fica sem emprego. Não é a realidade da classe. E existem muitas faculdades que é assim. Eu acho que tudo vai mudar, né? Agora a gente tem marketing digital, a gente tem empreendedorismo. Então, sabe aquelas matérias que a gente aprende logo no início do primeiro ano, do segundo ano? Eu acho que essas matérias, como marketing digital e empreendedorismo, eu acho que vão ser cada vez mais solicitadas até pelos próprios alunos, porque realmente a gente aprende, no nosso caso, a lidar com a mente, mas a gente não aprende a empreender na nossa profissão. A gente acaba tendo que aprender no dia a dia, no sufoco, né? Isso aqui falando de ensino superior, né? Imagina as pessoas que querem e não têm condição de estudar o suficiente para passar numa federal, alguma coisa assim, e fica idealizando que se tivesse a informação do ensino superior teria mais possibilidade de uma vida melhor, né? Tanto é que essa é uma conversa que quando eu sento em roda de amigos, hoje a gente faz esse questionamento abertamente. Eu já olho o ensino superior financeiramente falando como um investimento financeiro ruim. Só se você realmente gosta de uma área de atuação, por exemplo. O único motivo de eu manter a psicologia na minha vida é porque eu gosto. Então, em foco nela para monetizar dentro dela. Mas hoje eu já visualizo outros níveis de possibilidades, talvez que fossem até mais simples. Simples no sentido de eu poder ter um ganho financeiro com menos volume de conhecimento, por exemplo. Você pega numa área de ensino superior, você tem que estar estudando o resto da vida. Você sabe como que é? Cada caso clínico, cada atualização da sua abordagem, da sua especialização, a gente vai estar com 60 anos, se estiver atuando, vai ter que estar fazendo isso. Isso demanda um tempo, demanda uma energia muito grande, e se colocar só em proporcionalidade financeira, dificilmente você vai monetizar esse volume de ação se você fosse comparar com outros níveis de atividades mais escaláveis, né, outros tipos de negócio. No atendimento clínico, você tem que estar presente atendendo, senão você não está ganhando. É. Um emprego convencional, né, você tem que bater as 40 horas, É. senão você não ganha. Eu acho que para algumas áreas ainda sempre vai ser necessário você ter o seu nível superior, como por exemplo, medicina, engenharia, arquitetura, fisioterapia, psicologia. Mas se você quiser empreender, talvez você não precise entrar numa faculdade, né? Porque a gente vê hoje, vamos pegar aí o Mark Zuckerberg, né, o dono do Facebook, o Steve Jobs da Apple, muita gente que não tem faculdade, não tem nível superior, às vezes acabou largando a faculdade para empreender e deu muito certo. Então, Uhum. fazer faculdade achando que essa é a fórmula secreta para o sucesso profissional, para ter dinheiro, né, para não faltar trabalho, acho que isso está mudando muito. Uhum. Se você olhar, né, a palavra trabalho, para uma boa parte das pessoas, já tem uma repercussão negativa ao ouvir. Tanto é que às vezes o título não é atrativo. Você vai observar, por exemplo, que nessa live vai ter menos pessoas do que na live anterior. Vai ser Eu inevitável, venho isso não é interessante. É um chute, mas eu acredito que vai ser assim. Por quê? O trabalho é associado a muita coisa negativa, justamente nesse ruim. ponto que nós estamos falando, que repercute na saúde emocional. Como assim negativo?
muito esforço, pouco ganho. Sim. Doar sangue para não ter nada, ou para ter o mínimo. Isso não tem como ser uma ideia positiva para a pessoa. Por isso, quando você conversa com alguém realizado, é interessante, né? Quando você faz cursos com pessoas, ou troca ideia com alguém realizado, você vê a pessoa trabalha 8, 10, 12 horas por dia, tá feliz, tá cheio de energia, e treina, e tem vida social, e tem dinheiro. Porque ele nem vê mais trabalho como trabalho. Uhum. Às vezes a pessoa pergunta para mim, Júlio, como que você dá conta de atender tudo disso? Não te cansa? Eu falo, cara, eu termino o dia extremamente feliz. Tem um cansaço mental, um cansaço físico, mas meu nível de sentimento interno é de satisfação 100%. Tanto é que a minha dificuldade é passar períodos longos sem atender. Eu fico, vou ficar 2 semanas de folga. Dá uns 3, 4 dias eu sinto falta. Olha E eu não só, sou uma pessoa obcecada por trabalho. Você me conheceu na faculdade, eu sei me divertir muito bem, eu sempre fui bem tranquilo. você Só que era das assim, não. festas, Júlio. É, Cheio de festas, né? sim, ainda sou. Hoje tem minha parceira e a gente se diverte horrores, né, de outras formas, mas ainda é assim. Então, às vezes a gente fala isso e fala, mas você é obcecado por trabalho, você é obcecado por dinheiro, você me conheceu, eu tô aqui para relatar. Não, não sou. Só que o trabalho, para mim, já tem essa representação de realização, porque se for olhar só ganhar dinheiro, são duas conversas diferentes. E essa é outra ideia vendida, mal usada. Realização profissional e dinheiro como coisas que são obrigatoriamente a estarem 100% sincronizadas. Por exemplo, eu me realizei profissionalmente fazendo e ainda faço muitos trabalhos voluntários, 100% gratuitos. Mas eu tenho que organizar isso, porque isso não pode virar um déficit na minha vida e gerar um problema financeiro que vai afetar minha saúde. Sim, Mas eu sim. entendi que eu preciso disso. Então você tem que se desenvolver para aprender a ter uma parcela de tempo na sua vida, onde você vai conseguir usar aquela característica do voluntariado e se sentir bem com aquilo, né? Assim, Hum, eu vejo que eu estou querendo trazer. Tem muita ideia coletiva imposta no que as pessoas têm que fazer, quais são os melhores caminhos para ter trabalho, dinheiro, saúde, física e emocional. Vamos colocar física aqui, que eu não consigo mais separar a ideia do físico do emocional, principalmente agora que se fala de somatizações de forma aberta, né? E, na verdade, não é tão simples a pessoa se encaixar se ela não fizer uma investigação interna de quem ela é para se posicionar nesse meio, haver ter trabalho, dinheiro e, consecutivamente, saúde. Porque eu uhum. gostei da ideia de trazer o tema, porque se a gente colocar aqui, se pudesse fazer uma, uma enquete rápida aqui, não dá, fica ruim para a gente fazer, mas quantas pessoas aqui trabalham pelo menos mais de 4 horas por dia? Cara, é só a vida, você dorme 8, trabalha 4, 6, 8, 10 horas todos os dias. O volume de tempo, de libido dentro do contexto que envolve trabalho e dinheiro, às vezes você não está no trabalho, mas está organizando coisas que envolvem dinheiro, está fazendo compra para sua casa, está pagando conta no banco, está conversando com o seu contador, está indo no colégio do seu filho, do inglês, lá organizar as coisas. O dinheiro, ele sempre está de fundo, pela sociedade ser capital. E tem esse tabu. Você vai conversar com um amigo, você quer ver como que tem tabu? Quanto você ganha? É uma pergunta tipo, ai, não posso falar porque eu vou achar muito, eu vou achar pouco. Se achar muito, eu sou snob. Se achar pouco, eu sou um péssimo profissional. Às vezes dentro da sua casa você não sabe quanto seu pai, sua mulher, seu irmão ganha. Não fala do número exato, mas não Sim. sabe como monetiza, como ganha, como vive o trabalho. E parece feio falar disso. Pode ver, é feio falar de dinheiro, principalmente se eu tiver. Eu ganho bem, não vou falar não. Vão achar que eu tô me achando aqui, que eu sou um bonzão e ganho mais que a maioria. Isso é muito enraizado na cultura. Se falar de ansiedade, imagina a pressão que isso já gera. Se eu não for Hum. satisfatório, eu estou na média, sou aceito, mas minha vida é ruim. Se eu for acima da média, eu tenho que viver meio na sombra para não me mostrar demais, para não representar um papel de inadequado, de soberbo, vamos supor. Tanto é que você pode fazer esse teste. Eu passei essa atividade para uma pessoa. Falei, chega na sua roda, a pessoa estava bem de grana e bem na vida, está melhorando. E na sua roda você fala abertamente o que você está sentindo, sem se achar. Fala, eu estou bem. Na hora que chegar nesse ponto da conversa, estou feliz. Estou com muita saúde, estou me exercitando, minha cabeça está boa, estou resolvida, estou com um nível de ansiedade lá embaixo, que era o meu problema. E meus negócios estão fluindo muito bem, eu estou com muita grana.
Fala isso e olha na cara da pessoa que está sentada na sua frente. Sério? Decepção. Mas você está tão bem assim? É como se fosse errado. Aham. É errado você estar bem. Ou de tão incomum, não é verdade. Tá exagerando. Ninguém está tão bem assim. Pelo Uhum. menos no relacionamento deve ter um probleminha. É uma cultura muito enraizada nisso, essa questão. Pega, vamos É, idealizar essa ideia naquela teoria de inconsciente coletivo do Jung. É absurda a repercussão disso. é. As informações estão no meio, não estão dentro da cabecinha isolada de cada um. Interferem em todos. Sim, sim. E é interessante que, às vezes, você conversa com alguém e ele fala assim: ah, eu queria tanto ser rico. Por que que você quer ser rico? Ah, eu queria parar de trabalhar. E aí você. A gente acompanha pelas redes sociais, às vezes, algumas pessoas que são ricas, né? Eu acompanho, por exemplo, o Flávio Augusto. Ele era pobre, veio do Rio de Janeiro, não tem ensino superior e ele é o dono da WhatsApp. E hoje Uhum. mora nos Estados Unidos, dono do Orlando City, um time de futebol que até o Kaká jogou um tempo. E ele recebe demais uma pergunta, e é interessante que ele fala assim: gente, vocês só perguntam assim, quando é que eu vou parar de trabalhar? Eu gosto de trabalhar. Tudo que eu faço é porque eu gosto. Mas foi incutido na mente de que trabalho é uma coisa ruim. E a gente fica achando, ah, o dia que eu for rico, eu não preciso mais o quê? Trabalhar, né? É No dia interessante, que eu for rico, eu não preciso fazer aquele negócio ruim, horroroso, que chato. chamam trabalhar. Então, você imagina, a gente não precisa fazer muita mágica nem analogias para fazer associação disso com repercussão negativa na saúde. Já está aí, ó. Como que você vai fazer uma coisa ruim, desagradável, que dá um resultado baixo, ou às vezes tem gente que não dá resultado nenhum, Uhum, e a sua saúde vai exponenciar em boa neuroquímica, boas abstrações, e tudo vai fluir do melhor possível. Não é assim que funciona. uhum. E Então nada, é. nada vai dar Acontece. errado. Todos os dias eu vou trabalhar feliz e contente, né? Com um sorriso na cara, assim, ah, eu tô Uhum. amando meu trabalho, não tenho nenhum problema. É tudo tão maravilhoso todos os dias, né? Eu acho que esse ano teve uma consulente minha que falou isso. Ela falou, Júlio, vou até ficar. Tenho vergonha de falar isso. Mas eu vou falar. A pandemia, o Covid, me trouxe muitas coisas boas. Eu falei, não, não precisa até entender. Porque te joga, esse ano jogou muita gente a fazer enfrentamentos daquilo que estava deixando de querer lidar com, né? Por exemplo, a maioria dos profissionais liberais, vamos pegar exemplo, profissional liberal que estava na corda bamba, pagando as contas, o cartão lá no limite, se lascou, tá morto. Porque para quem está na corda bamba, uma micro oscilação matou. A pessoa que tinha emprego perdeu emprego e não tinha uma reserva ou um nível de investimento ou de renda residual. Ela obrigou a pessoa a falar o seguinte: ó, o jeito que você está conduzindo sua vida, não dá, você não vai conseguir viver bem assim. Ou pelo menos não vai viver bem em termos de saúde. Viver, as pessoas aprendem a subviver, né? Sobreviver. Uhum. Você falar em dívida, é mais comum hoje a pessoa ter dívida ou não? Hoje é incomum a pessoa ter nome limpo. Quando você está numa roda e fala que você não tem nome limpo, seu score é mais de 90 lá no site, o cara, meu Deus, como você faz isso? Eu falo, cara, só chegar a conta em casa eu pago, eu não faço mais nada, juro pra você, não tem segredo nenhum. Chega, você pega o celular, manda no código de barra e paga. Cara, como você consegue dinheiro? Ó, eu levanto, vou lá, trabalho e me pagam pelo serviço que eu faço, não faço mais nada também. E Uhum. isso parece mágica, meu Deus, você paga suas contas em dia. E o certo na cultura, olha que interessante como que é. Criou-se a cultura que é bom dever, que dívida expira. Né? Deve, deixa 10 anos, 5 anos, 20 anos devendo aí, depois você deve 500 mil e você faz um acordo de 1,99. As pessoas conversam sobre isso abertamente. Sim, Conversa sobre dívida, mas não conversa sobre ganhar dinheiro. é, Não conversa sobre trabalhar. é. Dívida é bom, trabalho é ruim. Porque se eu fiz dívida, eu comprei ou me apropriei de alguma coisa para gerar essa dívida. Então ganhei um brinquedinho. Ah, comprei um carrinho, ganhei um brinquedinho. Trabalho não, não ganhei nada. Trabalhei e não pago nada. A cultura, o senso coletivo tá feroz, né? Não, é. E é interessante, né, Júlio, você falando aí, que em casa
eu sempre aprendi que trabalho era uma coisa boa. Eu lembro que meu pai pegava o primeiro ônibus da madrugada, que eu acho que era 4, 5 da manhã, sabe? E depois voltava tarde, assim. Sempre foi muito trabalhador. Minha mãe nunca teve trabalho fixo, mas ela sempre foi, assim, vendedora. Ia em Bitinga, trazia roupa, trazia cama de banho, lençol, essas coisas, né? Então, minha mãe sempre falava assim, minha filha, cuidado com quem você vai casar. Escolha muito bem, que seja um trabalhador. Pode ser lixeiro, mas se ele for trabalhador, um dia ele vai ser o chefe dos lixeiros. E isso ficou na minha cabeça, né? E meu esposo, ele começa a trabalhar primeiro do que eu. Eu fico com as crianças, né? Ainda mais agora. Então, eu saio de casa às 8, começo no consultório às 9. Mas meu esposo sempre trabalhou 7 da manhã. Então, ele sai de casa umas 6h30, dependendo do horário, do trânsito, da agenda. E aí, ele um dia estava lá às 7 da manhã, né? E o primeiro paciente dele era um amigo, né? Um amigo conhecido nosso, e falou assim: cara, que honra você aqui 7 da manhã para me atender. Aí ele, sim, tô aqui para te atender. Aí ele falou assim, mas eu tô aqui todo dia 7 da manhã eu tô aqui. Aí ele olhou assim, né? Aí ele, todo dia? Aí ele, todo dia. Tipo assim, como se fosse algo anormal, sabe? Como se fosse algo bizarro, né? E aí eu tenho, assim, amigas que falam, ai, pra que você trabalha? Fica só com as crianças. Olha aqui uma criança, ó. Se a gente tava conversando um pouquinho agorinha aí, cumprimentei ele. Então, acho que vai muito da criação, daquilo que a gente ouvia em casa, sabe? Como que os nossos pais passaram pra gente. Porque se você sempre ouvia dos seus pais, ah, eu odeio meu trabalho. Ah, esse trabalho tá me matando. Eu não sei por que eu trabalho, depois no final do mês fico com uma mixaria. Então, isso vai determinar muito a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com o dinheiro também, né, Júlio? Sim. São duas coisas, né? Tem até a questão, assim, que não sei se cabe a todos, mas muitas pessoas já trouxeram em atendimento a questão espiritual ligada ao dinheiro mal interpretada. É uma coisa que já apareceu muito em atendimento. Da pessoa sem se dar conta inicialmente, mas de associar um alto ganho financeiro a uma diminuição de valor espiritual, como se ela ficasse mais densa, mais materialista, por ser próspera financeiramente, né? Isso foi uma coisa que começou a aparecer bastante também. Claro que é um trecho bem específico, tem gente que nem espiritualidade, mexe, religião não tem, mas dentro do consultório é algo que aparece muito, o dinheiro visto como uma coisa suja, né? Principalmente porque você liga uma televisão, você vai ver notícia, vai conversar com outras pessoas, em maior volume, naqueles que têm mais poder, ele é utilizado para conduzir as coisas para um lado negativo. É para manipular, é para roubar, é para explorar. É só ligar a TV e assistir um noticiário que você se depara com isso. Então, quem tem muito poder, tem muito dinheiro, é ruim, faz o mal, né? Tanto é que não faz sentido, porque não tem lógica. Como que teria lógica a gente estar num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas, com tanto recurso que tem, assim, a gente pode trabalhar qualquer coisa hoje, e nesse exato momento, mais de 10% da população está passando fome. Uhum. Qual que é a lógica, assim, racionalmente falando, não tem sentido nenhum. Como que tem tanto dinheiro e existe tanta dor, tanta miséria? Então tem muitos conceitos negativos. Tem um que eu gosto de lembrar muito, e aconteceu comigo isso. Eu estava atendendo uma pessoa e estava buscando com ele crenças passadas, pai, mãe, ou algum tipo de vivência que ele conseguisse lembrar a nível consciente, onde o dinheiro foi associado a uma coisa ruim, Ruim. ou negativa, ou suja. Ele lembrou, e eu tinha vivenciado isso, por isso que eu trouxe, teve aquela contratransferência absurda, da avó dele dando uma bronca nele por estar pegando uma nota de dinheiro e falar que dinheiro é sujo. Daí você Olha aí. fala, o que isso tem a ver? Plantou a sementinha. Diga ela, dinheiro é sujo, dinheiro é ruim. E você era criança, você nem pensava sobre dinheiro naquela época, você só estava lá que nem um bobão, achou legal a nota e já estão inserindo em você ideias de que dinheiro é uma coisa negativa. De que Então, a pô, você raiz fala, não, lava a mão 10 vezes antes de pegar no é garfo para comer, porque dinheiro é sujo.
É a Cara, o raiz. dinheiro comprou a comida. Deviam pegar o dinheiro e falar, filho, que bom que você pegou. Aprende a gostar disso. Isso aí pôs esse prato de comida na mesa. Não me ensinaram assim. Para mim, me falaram que o dinheiro era sujo também. E a maioria dos exemplos que eu escuto é assim. Para a pessoa ensinar prosperidade financeira, ela tem que ter nela. Não é ter Internalizar. dinheiro para pagar as contas. Ela tem que se sentir próspera. De ser, né, livre financeiramente no meio que ela vive, né? E Aham. isso está começando hoje, tem mais pessoas. Hoje tem um volume de pessoas grande que estão desenvolvendo prosperidade em todos os contextos da vida. Mas Uhum. antes era até as possibilidades, né? Não tinha smartphone, não era globalizado tudo dessa forma. Hoje você pode fazer o que você quiser. Hoje você faz faculdade, financiando 100% da faculdade online. Não era tão simples, né? Não que fosse querendo comparar uma coisa com a outra, mas o volume de possibilidades hoje, para quem está afim de qualquer coisa, é absurdo. É Uhum. absurdo. Sim, sim. É a relação com o dinheiro e é aquela coisa, né? Como é que você vai se tornar alguém, por exemplo, alguém financeiramente estável, não precisa nem ser rico, mas alguém que tenha uma estabilidade financeira, sendo que é alguém que você não gosta, alguém que você, essa pessoa, ela é mesquinha, ela só pensa em dinheiro, é gananciosa. E às vezes não, às vezes a pessoa lutou para ter muito aquilo, é igual você falou dos seus pais. Você achou que quando você saísse da faculdade você ia estar no mesmo nível que eles. Só que há quantos Uhum. anos eles estão trabalhando e juntando para poder estar no nível Sim. confortável, né? Então a gente tem que olhar muito. Até eu vi uma postagem de uma pessoa que falou assim, falou mal do dono da Amazon, né? Que o dono da Amazon no período da pandemia, a, a empresa dele valorizou muito e ela criticou que, para que tanto dinheiro, para que tudo isso e tal. Só que quem fez a empresa dele é muito antiga, a Amazon, né? É uma empresa muito antiga. E quem fez a empresa dele crescer foram todos aqueles, nós mesmos, que acabamos pedindo mais pelo correio durante a pandemia. Então, assim, na pandemia, eu comprei 4 livros da Amazon e o serviço foi ótimo, excelente, preço também, sabe, super promocional. Então, assim, às vezes a gente critica muito, então nunca a gente vai ser alguém que a gente critica. Então, eu quero ter uma estabilidade financeira, quero ter uma liberdade financeira, né? Eu trabalho porque eu quero, porque eu gosto, eu faço aquilo. Só que como é que você vai criticar alguém que você fala, essa daí é madame, olha só anda no shopping, só tá na academia, né? Nem cuidar dos filhos não cuida, que tem babá, tem empregado, tem isso, tem aquilo. Então é muito difícil a gente ser alguém que a gente critica. E esse é o problema, né? A pessoa faz um julgamento em cima dos valores médios que ela interpreta. Normal é esse. Então a mãe tem que trabalhar, não pode deixar de trabalhar, tem que cuidar do filho, não pode deixar só para babá, senão ela é um lixo de mãe. Se não trabalhar, é um lixo de mulher com marido também, né? Tem que manter a vaidade dela, obviamente, você tem que continuar sendo bonita, né? Bonita, E magra. tem que continuar estudando. E se você não suprir tudo isso, você é ruim. Uhum. Ponto. Só que a pessoa não faz avaliação de que a maioria das pessoas que suprem tudo isso estão sem saúde, estão infelizes e sem prosperidade, pelo menos em alguns contextos da vida. Às vezes não é o dinheiro, mas o casamento não vai bem, o corpo físico não está bem cuidado. O filho, às vezes, mesmo com contato, está com dificuldade de criar aquele filho. Tem mãe, tem pai que não consegue desenvolver bem, ninguém vem com uma programação perfeita para educar uma criança na cabeça, pode ser difícil para aquela pessoa lidar com aquele momento. E se você gera uma cobrança em cima, aí tem toda a repercussão negativa da saúde emocional. Como que eu Uhum. vou ter boa saúde se eu me cobro fazer algo, primeiro, que é de certo ponto impossível, né? Quer ver um ponto bem simples de avaliar? A pessoa abre o Instagram, abre a lupinha lá, começa a olhar. Aí homem bonito, mulher bonito, cara tudo trincado, mulher de academia, corpo perfeito, cabelo perfeito, unha perfeita. E a pessoa começa a olhar aquilo e aquilo começa a aparecer mais para ela. O algoritmo sempre vai jogar na sua cara mais do que você vê para você consumir mais conteúdo de rede social. E sem querer, ela vai começar a se perceber mal, porque ela não é tão bonita,
ela não se cuida tanto, ela não nasceu com os traços assim, ela não come assado, ela não se exercita assado, ela não se encaixa em determinado padrão de estereótipo de beleza, de posicionamento social, enfim. Aí você fala, qual que é o problema disso? Ela não para avaliar que a realidade, talvez, daquela pessoa que ela visualizou é completamente diferente da dela. Primeiro, é o financeiro. Não dá para saber quanto dinheiro aquela pessoa tem para ter liberdade para fazer aquilo. Segunda, quantas horas por dia uma modelete, um modelete gasta no corpo? Ah, nossa, Academia, nutrição, processo estético, não sei o que. Você vai ver, a pessoa gasta 6, 8, 10 horas todos os dias para ter a pele daquele jeito. E a pessoa começa a se sentir mal por não ter aquilo. Então isso é uma coisa extremamente comum, é igual finança. Quando você chega, eu já ouvi isso de amigo psicólogo. Eu cheguei e falar, tô bem. E o cara fala, você teve sorte. Eu falei, porque a maioria dos psicólogos não ganha dinheiro. E eu falei, olha, eu discordo de você. O que aconteceu lá em 2008, quando nós formamos? Quando eu fui para o mercado. A maioria das pessoas não sabia qual era o motivo de procurar um psicólogo. Por isso que eu falei que mudou. Hoje as pessoas, todo mundo tem crise de ansiedade, todo mundo tem um tarja preta aí dentro da gaveta, em algum lugar dentro da família, nem que seja um remedinho para dormir, toma. Então hoje é, virou comum ter ataque de pânico, falar de suicídio. As pessoas conheceram o que é borderline, esquizofrenia, que tem aquelas incidências altas, né, alto nível de pessoas que nascem com problemas assim, se fala sobre autismo. Em 2008, apesar de parecer pouco tempo, não. 2010, quando eu estava com consultório, a pessoa chegava para mim e ouvia isso do possível cliente. Mas como que você pode me ajudar? O que eu vou fazer aí? O que é ansiedade? Ah, esse negócio de somatização aí é frescura. Não acredito nisso, não. É uhum, coisa da cabeça aí que a pessoa inventa. Hoje tem Instagram, você abre, digita psicólogo, você acha milhões de psicólogos falando sobre tudo e você pode descobrir um monte de coisa através de um clique de uma tela. A gente, na época sim, da faculdade, a gente usou biblioteca, pô. Não tinha o Google recheado de artigo científico e livro em PDF. A gente ia lá na biblioteca da Agrárias, pegava uma pilha de livro desse tamanho e ficava lá folheando. Hoje você dá um clique, vem um psicólogo e te fala um conceito mastigado de graça o tempo inteiro para você. Então a ciência nossa mudou completamente. Em 2010, o marketing que eu fazia era explicar para as pessoas o que um psicólogo faz. Hoje eu já falo de uhum, psicopatologia, falo de coisas cotidianas, porque as pessoas já sabem. Então o que eu quero dizer? Em 2010, o cara que não entendeu, a mulher que não entendeu que o psicólogo precisava ter esse posicionamento de mostrar o que o serviço dele fazia, ficou sem emprego. Abriu o consultório e quebrou. Né? O meu primeiro emprego foi numa escola. Campo Grande não tinha psicólogo em escola particular. Eu cheguei na escola e falei, eu posso fazer isso, isso, isso por vocês, um psicólogo educacional faz isso. Apresentei uhum, um portfólio para a escola, eu não entreguei um currículo na escola. Eu cheguei para a escola e falei como eu podia agregar valor. Eu uhum. era recém-formado. Hoje tem gente que não faz isso. E não percebe isso. Né? Lembra da cultura? Nós somos criados para construir um currículo rico, currículo no sentido, ó, eu sou fodão em tal técnica, e esse currículo por si só vai me posicionar e me dar um resultado. Isso morreu. Não existe mais. Tanto é que as conversas mudaram. Hoje é extremamente incomum, eu nunca liguei para ti, mas é extremamente incomum alguém me perguntar que pós eu fiz, onde eu fiz, com quem eu fiz. Uhum. Em 2008, a gente conversava sobre isso. Mas você vai fazer a pós aonde? Quem foi seu professor? Nossa, lá é vinculado do MEC ou não, para ser título de especialista ou não? Porque tem que ser de especialista. Se não for de especialista, não vale para nada. Hoje, pessoa, você resolve meu problema? Resolvo, tá, eu pago você. Você Uhum. não resolve? Sai. Uhum. Mudou. Não E o importa mais. dinheiro e o trabalho está na mão de quem entende isso. É, exatamente. E era tão importante, né, Júlio, ter mestrado, doutorado. Acho que se você quiser seguir uma carreira acadêmica, ainda é importante, com certeza, não tem como, né? Mas na prática, no dia a dia, nunca ninguém me perguntou em qual faculdade eu me formei, quais especializações eu tenho, né? Se eu já atendi, se era meu primeiro paciente ou não. Então, assim, realmente as pessoas querem saber de resultados. O que que você pode oferecer? Qual é o resultado? E a gente mostra muito, muito isso.
eu tenho paciente que eu atendo, sabe? E às vezes eles falam assim, ai, minha família me cobra demais, me cobra para mudar, para tomar uma atitude. Eu falei assim, olha, você só vai conseguir mudar a cabeça deles provando, com resultados. Não adianta você, eu vou fazer isso, né? Só fica aquele papudo, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, faz e mostra que os seus resultados vão aparecer. É assim que a gente mostra quem nós somos. Sim. Você pode, quer ver um exemplo simples que eu atendi? Graduação. Era formado em psicologia. Formado em psicologia, foi fazer terapia, o pai pagando sessão. Ah, não consegui emprego, não consegui ganhar dinheiro, não, aqui presencial em Campo Grande, isso aqui. Aí eu, tá. Vou fazer uma pós. Eu falei, cara, peraí. Era um rapaz. Você tá me falando, você estudou 5 anos, você pegou seu CRP, você não consegue monetizar nenhum real do seu CRP, e a sua estratégia é continuar no mesmo nível de investimento, você vai fazer uma pós-graduação para ganhar dinheiro. Com todo o respeito, eu acredito que você vai terminar a pós e vai continuar ganhando R$ 0. Porque alguma coisa está errada. Como que você se apropriou de um conhecimento que tem valor? A psicologia tem um valor absurdo hoje. É diferente de 2008. Não que não tivesse em 2008. Mas hoje as pessoas procuram psicólogo. Eu não estou precisando mais provar para ninguém o valor da psicologia. As dificuldades que as pessoas estão passando estão fazendo elas buscarem sozinhas e voluntariamente o valor da psicologia. É outra ciência hoje. Tem outro valor no mercado, completamente. Então, se fosse até em senso coletivo, hoje o psicólogo ganha dinheiro. É diferente de antes, lá ganhava 1.000, 2.000, 3.000 para trabalhar até em prefeitura, em qualquer lugar. Mudou. Eu falei para ele, como que você tem essa graduação e você não monetiza nenhum real e você acha que a solução é fazer mais do mesmo? Aí você fala, pô, aquela brincadeira lá que falam que é da citação de Einstein, né? Loucura querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Boa parte das pessoas vivenciam isso no dia a dia. Se frustra com o trabalho, acorda e vai trabalhar do mesmo jeito, no mesmo lugar, da mesma forma. Não gosta de quanto ganha, mas faz a mesma coisa com o dinheiro, gasta com as mesmas coisas, cria as mesmas dívidas, os mesmos problemas, o mesmo nível de organização. Se percebe ansioso, triste, agoniado, burnout, alguma coisa relacionada advindo disso, das outras dificuldades, e acorda e tem as mesmas ações, não procura um movimento diferente para diminuir esse nível de desconforto, e a culpa é do outro, né? A culpa é do Covid, é do mercado, é dos meus pais que não me ajudaram, é do meu filho que gasta muito, canaliza, desloca, né? Seria o termo certo, desloca para qualquer lugar aquela atribuição de responsabilidade e o problema se mantém. Vai acordar no outro dia e o corpo tem aquele efeito snowball. Tá indo bem, você vai estar cada vez melhor. Tá ruim, você vai estar cada vez pior. Não existe a inércia. Isso que a pessoa é outro conceito que é vendido, o equilíbrio. Às vezes a pessoa imagina que o equilíbrio é você estar parado numa linha mediana e está tudo tranquilo. Tipo a ideia do funcionário público, né? Mas o equilíbrio é exatamente a capacidade que você tem de ir e vir para os dois pontos, para o positivo e para o negativo, vamos colocar assim, e manter um eixo onde você está saudável, onde você está funcional. Mas o movimento ainda existe. Então hoje você pode perceber que também é vendida essa ideia de buscar uma situação 100% segura, onde eu não corra riscos, né? Onde eu não vá me desconfortar, onde eu vou ter meu dinheirinho garantido, vou ter minha satisfação profissional garantida, vou ter minha aposentadoriazinha garantida, casamento, né? No relacionamento, tem que casar, tem que dar 100% certo, não posso correr o risco de dar um problema. Meu filho, minha filha não pode ter problema, eles têm que estar. Poxa, imagina a repercussão disso em nível macro para a saúde emocional, né? É totalmente catastrófico imaginar idealizar um cenário desse. Uhum. Mas eu acho que é porque a gente, o ser humano, né, Júlio, de uma forma geral, tende a ficar sempre confortável. Qualquer coisa que vai gerar desconforto, a gente já sai da zona de conforto e aí já se desestrutura. Tanto que é difícil, não sei para você, mas é difícil um paciente que vem me procurar e eu sempre pergunto: o que te trouxe aqui? Por que, que você está aqui? E a pessoa fala assim: não, tá tudo bem. Eu vim aqui só para ver como é que é. Geralmente é porque alguma coisa aconteceu
tirou essa pessoa da zona de conforto dela e ela precisa agora, a vontade que ela quer é voltar ao estado anterior. Porque a gente tem uma resistência à mudança, assim, incrível. Então, a gente sempre quer estar na nossa zona de conforto. E aí, qualquer coisa que tire a gente dessa zona de conforto, desestrutura, abala. Só que, desde que a gente nasceu, para evoluir para a próxima fase, né, para passar do engatinhar para o andar, depois do andar para o correr, quantas vezes a gente não teve que levar tombo? Quantas vezes a gente não teve que cair, né? A gente teve que se segurar em alguma coisa, sair da nossa zona de conforto. E tanto que fala, né, que os 2 primeiros anos de desenvolvimento de uma criança são desenvolvimentos assim tão fantásticos que às vezes passa uma vida inteira e a gente não desenvolve o mesmo tanto que a gente desenvolveu nos 2 primeiros anos de vida. E a gente acaba querendo ficar sempre nessa zona de conforto, né? Fazendo sempre as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Igual você falou, não, vou fazer sempre a mesma coisa e eu acho que um dia eu vou ser recompensada, um dia eu vou voltar. E aí eu vi alguém colocou aqui, ó, estou vendo isso, passei por um furacão aqui na cidade de Lake Charles, Louisiana. Difícil de recomeçar. Poxa, que pena. Passei por um furacão quando eu estava nos Estados Unidos em 2017. Tive muito medo, mas tenho orgulho de falar que passei por ele e sobrevivi, hein? Assim, de certa forma, o que nos faz criar ajustes é nos aproximarmos da realidade, né? Então pode ser um furacão, pode ser uma pandemia, pode ser uma falência financeira, pode ser um conflito no relacionamento. Por quê? Aquilo vai te direcionar a algum nível de evolução, vai te direcionar a um nível de evolução no sentido de você ter que desenvolver novas competências, novas habilidades, novas capacidades de forma geral, para se relacionar com o meio. E o que isso significa? Depois que você desenvolve uma competência, ela fica registrada em você, aquilo é seu. Então, para todos os outros níveis de experiência, você aprendeu aquilo. Então, quem passa por um furacão, eu nunca passei, imagina um negócio muito extremo. Já não vai ser qualquer coisinha antes, igual era antes do furacão, que vai te desequilibrar tanto. Porque você vivenciou, você teve que aprender a se ajustar numa situação de nível mais crítico que você não esperava passar por. Então não vai ser um nível mais baixo que vai causar o mesmo nível de desconforto de antes. Você vivenciou um evento mais forte que cobrou de você um ajuste mais difícil, né? E falência é assim também. Falência que eu falo, dificuldade financeira. Ó, a pessoa criou uma dívida. Normalmente são dívidas de cartões, porque a pessoa pega em banco dinheiro emprestado para fazer as coisas. Pega banco dinheiro para comprar o carro, pega banco dinheiro para abrir a clínica, pega banco dinheiro para comprar a casa. Aí deu um problema no serviço dela, ela pode pagar o banco, criou a primeira dívida dela. Ou o tradicional do cartão de crédito, ser desorganizado mesmo, estourar o cartão e ficar vivendo a retaxa dele, taxa sobre taxa, pagando o resto da vida do cartão. Quando ela consegue pagar a primeira vez, ela quita o banco, ela recebe de novo o dinheiro dela para ela, que ela não deve mais ninguém, ela vai ter feito muita coisa para criar essa condição. Porque imagina só, se você ganha 5 mil por mês, você criou dívida. E você já estava no limite, você não vai conseguir enxugar muita coisa, mesmo conseguindo organizar algo. Você tem família, você tem um monte de atribuição, mesmo tirando o mínimo, não vai sobrar o suficiente para quitar uma dívida em curto prazo. Qual que é a ideia principal? Você vai ter que criar uma outra renda, aumentar a sua renda de alguma forma que você faz, para começar a ter um volume maior de entrada para quitar essa dívida. Esse processo do criar outra renda, aumentar a sua renda, vai fazer você se desenvolver como um todo. Você vai ter que lidar com todos os tipos de coisas para conseguir lidar com isso. Uma vez que perguntaram, Júlio, mas se a psicologia não der certo, dá alguma coisa com você, o que você faz? Eu falo, cara, eu rasgo o diploma e vou fazer outra coisa. Nossa, mas você vai perder 20 anos aí. Não vou perder nada, cara. Eu não vou mais ganhar dinheiro atuando como psicólogo. Mas eu aprendi infinitas coisas nesse caminho, fora da psicologia, mas que eu tive que desenvolver para poder atuar como psicólogo, que eu vou poder desenvolver em outras atividades, se eu achar necessário ou se eu precisar. Então, acho que um ponto de escolha que a pessoa que está assistindo aqui ela tem que ver, você tem 2 caminhos, únicos. Ou você escolhe voluntariamente
resolver as questões, enfrentá-las, evoluir, para trabalho e dinheiro não serem problemas a repercutirem negativamente na sua vida emocional, resolver isso agora, começar a pensar sobre, se dispor a fazer de maneiras diferentes, para construir o que for possível, para serem contextos positivos na sua vida, ou você vai barrigar até vir um efeito externo, igual um Covid, um furacão, um adoecimento de um familiar num volume de um financeiro que você não tem para pagar, alguma coisa que não vai ser você que está controlando, e vai te obrigar a fazer a mesma coisa. É. Então, se você entender os dois caminhos, não tem para onde correr. Ou tem saúde ou não tem. Na verdade, a escolha é sempre essa. Ou escolho ter saúde, ou seja, me ajustar criativamente, dentro da minha realidade, minhas crenças, a cidade que eu vivo, os valores que eu tenho, como eu percebo o mundo, aí dentro da sua subjetividade. Ou eu espero o mundo me dar pancada e vou fazendo o mínimo para sobreviver. Isso é uma escolha consciente. E tem aquilo que você falou, o corpo tende ao conforto. É. Ninguém quer se desconfortar do nada, né? É. E assim, a pandemia está afetando o mundo todo, não é uma coisa que está afetando só a gente, né? E então, assim, acho que muitas pessoas vão acabar usando como desculpa para o seu fracasso profissional, para a sua saúde mental e física estar debilitada. Então, você vai ver, Júlio, daqui uns 6 meses, acho que daqui até um ano, muita gente ainda vai estar falando assim: ah, mas desde a pandemia eu não consigo fazer tal coisa, desde a pandemia eu não consegui me reerguer, né? Tá difícil, perdi meu emprego e até agora. Mas, Júlio, faltam 3 minutos. Muito obrigada pela participação, pelo tema, foi muito bacana. E últimas palavras para a gente encerrar a nossa live de hoje. Vamos concluir. Para quem está assistindo, assim, toma cuidado para não achar que os posicionamentos são críticos. Tenta pegar e se apropriar da palavra enfrentar. O que eu tento expressar aqui, dando exemplos às vezes fortes, usando um posicionamento mais firme? Eu tento mostrar que a solução é lidar com a realidade e aprender a viver bem nesses contextos, para que essa realidade não seja negativa. Então, a ideia é tirar a maquiagem da vida e aproximar da realidade que você vive. Não importa o seu trabalho, quanto dinheiro você ganha, mas se aproxima disso. Olha sem censura para isso. Vê como está sendo a repercussão da sua atividade profissional, vê como está sendo a repercussão da sua conta bancária em você, na vida sua, da sua esposa, seu marido, seus filhos. Faz uma avaliação sincera disso. Para quê? Para você se ajustar, se não estiver satisfeito com alguma coisa. Só mudar. Só isso, mais nada. Então, por isso que às vezes a pessoa pode falar, vai estar falando tudo é difícil, não é nesse sentido. É mais para estimular, não para desmerecer ou criticar, né? Para mostrar uma realidade, porque senão a gente fica Uhum. expectativa e acha que expectativa e realidade tem uma longa diferença, né? Então, assim, pessoal que assistiu a live aí, que ficou até o final, muito obrigado pela presença de todos. O pessoal aí gostou, espero que tenha ajudado, tá bom? E eu quero terminar com uma frase que, se não me engano, é do Voltaire. Ele fala o seguinte, que o trabalho nos livra de 3 coisas: do tédio, do vício e da pobreza. Então, a gente precisa enfrentar os nossos medos, acho que a gente precisa rever por que a gente não gosta do trabalho, por que o dinheiro é sujo, por que é ruim ter dinheiro, é ruim ser bem-sucedido, e buscar uma ajuda profissional se for algo que está afetando a sua vida, sua saúde emocional e a sua saúde física. Tá certo? Mas só mais um anexozinho, né, Viviane? Leva o assunto do dinheiro para terapia. Tem que levar. Você está melhor emocionalmente, vai ser mais fácil você criar essas situações de ganho financeiro. Mesmo que o terapeuta não seja um economista, um administrador, o lado emocional tem interferência nisso. Então leva. Na Pode terapia, falar. na terapia a gente pode levar todos os assuntos que quiser. Sim. Só basta a gente querer. É difícil a gente, eu como na minha área, né, que eu sou base analítica, eu falar assim, não, hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Não, eu espero o paciente trazer. Às vezes o paciente paga atrasado, não consegue pagar no dia combinado, aí a gente começa a dar uma sondada. Olha, parece que você tem um pouco de dificuldade e tal. Então, assim, aproveite para levar para a sua terapia todos os, inclusive dinheiro e trabalho. Maravilha. Obrigado, Viviane, pela oportunidade. Obrigado a todos que participaram. Um ótimo fim de semana para todos.
muita saúde emocional, muito dinheiro e, se Deus quiser, trabalho. É isso aí. E vamos continuar trabalhando. Olha aqui, estamos fazendo um trabalho gratuito, né, Júlio? Felizmente a gente tem essa possibilidade, né? É extremamente gratificante criar uma condição onde a gente pode disponibilizar aí uma horinha sem ter que cobrar. Tchau.